Capítulo 91 Épico I. Agora era a manhã do quarto dia no Ducado das Sombras. Mesmo com a maior parte do meu tempo confinado na masmorra, Waterworks, ainda consegui passar algum tempo observando a vida mundana e às vezes extraordinária das pessoas que vivem aqui. Eles não eram muito diferentes das massas com as quais eu estava acostumado no Reino Congelado, apenas parecendo um pouco mais empobrecidos porque tinham acesso a menos comida. Eu estava próximo a um campo congelado em um dos terrenos designados que geralmente eram fortemente protegidos. Eles tratavam a fonte de seu alimento com muita importância. A princesa Adelaide mencionou que os vegetais que crescem nesses campos eram chamados de rabanetes brancos. Eles eram uma planta forte que crescia muito bem em condições extremamente frias. Mas o solo deste ducado e de alguns outros ao redor do reino congelado vinha apresentando redução no rendimento das colheitas em terras que normalmente eram férteis. Eu queria testar a utilidade de Baden Farmer depois da surpresa que Cook me trouxe, então tentaria a habilidade antes de sair para enfrentar os fortes atacantes que nos esperavam. Uma princesa solitária estava parada atrás de mim com outro vestido azul claro, os ventos frios não a incomodavam nem um pouco. Eu também pude sentir a presença de Night que recentemente senti como se ela estivesse me observando um pouco demais. Eu levantei minha mão em direção ao pequeno campo que tinha algumas centenas de rabanetes brancos crescendo e lancei, fazendeiro iniciante. Ventos fortes agitaram-se enquanto a essência ao redor do campo se condensava e visivelmente mudava para um tom de verde que pousava no campo. A cor verde brilhou por apenas alguns segundos quando as mudanças nas plantas começaram a ocorrer. Os rabanetes brancos, um tanto secos, tiveram suas folhas brancas começando a se estender e crescer, brotando do chão tão rapidamente que metade do corpo dos rabanetes agora podia ser visto amontoados lutando por espaço. No minuto seguinte, o campo em que lancei a habilidade sofreu uma mudança completa, tornando-se muito diferente dos campos circundantes. Espumantes e robustos, rabanetes brancos agora estavam valentemente nos campos. A princesa, que não conseguia conter sua expressão chocada mesmo com seu rosto frio, avançou para pegar um enquanto continuava surpresa. Acontece que o novo vegetal que cresceu rapidamente sob o efeito do fazendeiro iniciante era 2 vezes maior que os normais. As engrenagens estavam girando na mente da princesa enquanto ela começava a andar para frente e para trás rapidamente. Essa habilidade, assim como o Cook anterior, mostrou efeitos extravagantes. Especialmente o incrível uso econômico que Baden Farmer teve. A princesa já havia começado a olhar para mim com seus olhos escuros e brilhantes ao perceber o possível impacto de algo assim nessas terras congeladas. Eu lancei a habilidade em mais alguns campos antes de partir, com a princesa me avisando que ela iria inventar uma desculpa de ser abençoada com uma habilidade única que aumentou a fertilidade da terra e aumentou a taxa de crescimento da produção. Ela aproveitaria esta oportunidade para expandir ainda mais sua influência neste ducado. Isso se alinhava com meus pensamentos atuais de permanecer nas sombras enquanto me movia, e com o fato de que qualquer influência que a princesa continuasse a acumular no futuro também se tornaria minha. Confirmei isso enquanto continuava a passar meu tempo com ela, afirmando suas afirmações de que ela me fornecia tudo o que eu queria. A hora de eu pegar o que eu realmente queria chegaria em breve. Com o teste das habilidades não padronizadas que recebi nas primeiras limpezas da masmorra deste mundo, passei para a próxima fase que me deixou entusiasmado. Uma coleção de mercenários com uma potência de classificação épica em seu meio estava esperando pacientemente por nós em terras nevadas. Eu não queria que eles esperassem muito mais, pois a última combinação de habilidades atendia aos padrões que estabeleci para mim antes. Nos últimos 4 dias, após a ativação constante das habilidades, fui capaz de combinar as habilidades defensivas de classificação A+ de Homem de Aço e Proteção da Terra, para trazer à tona a runa de defesa de classificação S, uma runa arcaica se espalha por todo o seu corpo. Mais 200% defesa, armadura de elemento duplo e couro de besta produziram escamas de dragão,
seu corpo é cercado por defesas destinadas aos seres mais elevados. Além das habilidades defensivas, as habilidades secretas de classificação A também foram capazes de se tornar a mais, com Obscure e Shadow Escape, se tornando Abstruse Cover. Illusory e Chameleon's Skin se uniram para produzir Barrier of Illusion. Com o aumento da confiança dessas novas habilidades, eu sairia hoje para ver o poder de alguém do próximo nível mais uma vez. Na vez anterior, enfrentei 2 seres de nível superior, ficando gravemente ferido onde até um membro foi perdido. Eu tomaria cuidado o suficiente para que, mesmo com confiança nas muitas habilidades que tinha ativas, tal cena não aparecesse novamente. A informação que continuamos a receber dos guardas das sombras que monitoravam os mercenários preparados para nos emboscar era que eles estavam acampados perto do único caminho que levava para fora do Ducado das Sombras. Eles queriam encurralar a caravana que a princesa conduzia no único caminho que poderia ser seguido. Isso também significava que eu sabia onde eles estavam e eles não tinham ideia de que eu viria. Um sorriso surgiu em meus lábios enquanto observava a procissão de carruagens e carroças prontas para sair do ducado. Eu faria o movimento primeiro e encontraria os atacantes antes mesmo que a procissão chegasse àquela posição. A princesa estava olhando para o ar com uma expressão de expectativa no rosto congelado enquanto esperava que eu voltasse. Voei para fora do ducado com vigor, ansioso pelo confronto que sem dúvida me proporcionaria uma habilidade incrível de nível seguinte. Em um ambiente frio e escaldante com forte neve caindo, um grupo de pessoas atiçava as chamas com raiva em um pequeno esconderijo improvisado que eles criaram. Seus corpos eram extremamente poderosos, com a maioria deles no nível S e um deles até sendo classificado como épico. Mas depois de enfrentar constantemente o frio nos últimos dias sem que seus alvos aparecessem, suas defesas continuaram a diminuir. Um grupo estava agrupado enquanto conversavam em voz baixa enquanto olhavam para uma figura que estava no frio tempestuoso do lado de fora com uma armadura pesada colada sobre o corpo. O frio não parecia incomodá-la nem um pouco, pois seu corpo emanava um nível de poder que mantinha os elementos de gelo afastados. Ei, você acha que podemos pelo menos arrancar o véu depois de capturá-la? Só se você quiser passar o resto da vida sendo torturado. Mantenha os detalhes da missão, nossa tarefa é lidar com os guardas e destruir as carroças. Deixamos o alvo principal para o comandante. Eu sei. É difícil não pensar nisso depois de ver o rosto dela, uma vez que você sabe. TSK, concentre-se na missão. Visite um bordel depois disso se precisar, mas não deixe sua estupidez causar sua morte. Agimos assim que vermos a caravana daquela mulher. As chamas estalaram enquanto a neve caía. Não muito longe deste grupo, uma figura voadora estava se encontrando com alguém que vigiava esses mercenários turbulentos sem o seu conhecimento. Os olhos da figura se concentraram no local da coleção de mercenários, sua presença era tão tênue que até a neve que caía passou por ele. Um caçador encontrou sua presa. Noah Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 370. Foco, força, 380. Habilidade, S, F, I, D, C, B, A. Voo 100, luz do guardião 100, transferência instantânea 100. Purga infernal 100, arco relâmpago 100, expansão de área 22, resistência à dor 100, gravador 100, compreensão de linguagem 100, luz de cura 100, rugido do leão 23, barreira de água 100, perfurar 100, velocidade do executor 100, sentir fonte de calor 100, comunicação silenciosa 55, olhos do arqueiro real 66, cookie 33. A mais, Zona Ártica 100, Lança do Relegador 23, Imutável Regeneração 100, Cobertura Abstrusa 2, Barreira de Ilusão 2. S. Proteção dos Feridos 100, Flash 11, Aura de Beligerância 23, Enfraquecimento 11, Flecha de Fênix 1, Golpe de Escudo 1, Ofuscação -33, Runa de Defesa 2, Escamas de Dragão 2, Fazendeiro Iniciante 8. S+,
Retorno do Santo 41, Devastação 45, Portador da Peste 39. Equipamento. Fim do capítulo. Capítulo 92 Épico II. Aproveitei a tempestade de inverno que obscureceu ainda mais a visão enquanto minha figura permanecia silenciosamente no ar. Olhei para um indivíduo que estava liberando descaradamente sua aura perigosa sem cuidado. Algumas tendas estavam agrupadas sob a sombra das árvores, com esta figura sozinha do lado de fora e olhando fixamente para o caminho que levava ao Ducado das Sombras. Concentrei-me enquanto me preparava para avançar contra esse poder do próximo nível. Deixei tudo de lado enquanto olhava para essas pessoas com quem estaria envolvido em uma batalha. Eu não os conhecia e eles não me conheciam. Mas eles queriam prejudicar alguém para quem eu tinha planos, então eu fortaleceria meu coração e lutaria. Minha figura estava totalmente escondida com múltiplas habilidades, assim como o Veiled Suit, garantido que ninguém pudesse me ver chegando. Embora eu estivesse confiante nas habilidades defensivas, isso não significava que teria que ser imprudente. Eu atacaria enquanto ainda estivesse escondido no escuro. Contei um mercenário de classificação Epic e 9 classificações S. Meu foco seria colocado principalmente no mais poderoso. Eu respirei enquanto me preparava para a batalha que se aproximava. Comecei com uma pequena recepção de vários elencos de Devastation. Fendas no espaço se abriram enquanto pilares destrutivos de relâmpagos e chamas derretidas serpenteavam em direção ao inimigo. Quase um segundo se passou antes que o mercenário reagisse e assumisse uma postura. Um olhar selvagem apareceu no rosto da mercenária no momento em que ela viu as fendas se abrindo e seu corpo começou a brilhar dourado. YAAA. Com um grito, um sino dourado se formou no momento em que as habilidades serpentearam em sua direção. Estrondo. O pandemônio se seguiu quando os ataques se conectaram, a luz dourada brilhando fortemente e persistindo enquanto os mercenários de rank S próximos eram levados embora. A mercenária de classificação Epic olhou ao redor da destruição que se seguiu para encontrar seu agressor, mas ela se deparou com uma aura negra assolando seu corpo quando, enfraquecido, foi lançado. O feitiço ignorou suas defesas quando a atingiu e enfraqueceu o sino dourado que ela havia erguido, fazendo com que os ataques de devastação se conectassem. Oong! Comecei a sentir a alegria de conduzir a batalha no escuro enquanto a essência ao redor do mercenário se agitava. Uma habilidade espetacular estava sendo lançada dela. O dano da devastação foi afastado quando uma figura transparente começou a se formar ao redor do mercenário. Os rank S que foram jogados para trás estavam prestes a pular para bloquear os ataques quando recuaram, estupefatos ao ver seu líder. A figura transparente da habilidade que ela havia lançado segurava uma espada longa, seu corpo ostentando um tamanho incrível de mais de 8 metros. Vum! A essência ao nosso redor se agitou quando o ser foi totalmente formado. A figura do mercenário de classificação Epic agora podia ser vista na barriga transparente da encarnação que ela havia lançado, cada um de seus movimentos sendo duplicados com perfeição enquanto ventos fortes saíam da grande coisa transparente segurando uma longa espada. As serpentes turbulentas de chamas e relâmpagos foram todas bloqueadas enquanto a figura se levantava imponentemente para enfrentar meu próximo ataque enquanto eu permanecia no escuro. Então este foi um indivíduo classificado como Epic. O poder que ele liberou foi definitivamente maior do que a minha invocação S+, ou a habilidade Devastação. Mas como eu poderia lançá-los várias vezes sem reservas, compensaria a falta de poder em quantidade. Isso sem mencionar habilidades de suporte poderosas como Aura de Beligerância, que aumentaram ainda mais meu dano, me deixando confiante. Se minhas habilidades já não tivessem um poder de fogo igual ao épico, elas estavam se aproximando. Enquanto os mercenários esperavam pelo próximo ataque, o que encontraram em seus olhos foi uma fera grotesca que era ainda maior agora que era classificada como S+. A abominação virulenta que se tornou um portador da peste apareceu com largas asas verdes estendidas. O veneno estava constantemente caindo de seu corpo em bolhas verdes que se espatifavam no chão.
Assim que o mercenário expandido viu a monstruosidade, o grande corpo se moveu com uma velocidade que não deveria, pois sua espada desceu com um belo golpe circular. Minha invocação não evitou a espada que se aproximava, sua barriga roncou enquanto sua boca se abria de forma não natural, com mais de 1 metro de largura. Respiração venenosa, uma habilidade exclusiva do portador da peste foi lançada. O ar tremeu quando essa habilidade apareceu. Verde e turvo, com um fedor insuportável, a nociva coleção de líquidos e fumaça saiu para cobrir toda a figura apressada. Estrondo. A grande espada do mercenário expandido atingiu minha invocação, derrubando-a e quase partindo-a ao meio. Mas, como um material pegajoso, seus dois lados estavam lentamente se unindo, já que, Retorno do Santo, já estava ativo e curando seu corpo ferido enquanto continuava a fornecer buffs. Usando os olhos do arqueiro real, pude ver a figura da mulher na encarnação transparente fechada se movendo de dor. Seu braço esquerdo ficou com um tom mortal de verde quando a figura que ela comandava fez o mesmo. Ela não conseguiu escapar completamente da respiração venenosa. Tentei permanecer o mais sem emoção possível e lancei mais devastação, além de dar outro comando para a invocação atualizada e curada. Sua outra habilidade recém-adquirida, Defiler, não pôde ser aproveitada ao máximo, pois não havia muitos cadáveres por perto. 2 mercenários Rank S já haviam chegado ao fim por estarem muito perto quando o Respiração Venenosa pousou, com o resto deles indo mais longe enquanto tentavam entrar na luta em pânico. Para eles, apenas um único inimigo apareceu, e mesmo depois de receber um ataque da pessoa mais poderosa de lá, ele simplesmente se fechou como se não fosse nada. O portador da peste uivou enquanto suas asas batiam, avançando em direção à encarnação de 8 metros mais uma vez. As serpentes turbulentas de chamas e relâmpagos que o ignoraram completamente e se chocaram contra o inimigo deram uma imagem fantástica desta grande batalha. O mercenário de classificação Epic não era para ser exibido, já que a encarnação segurando uma espada que ela havia lançado estava se tornando cada vez mais sólida com o passar do tempo. Sua lâmina ficou mais rápida enquanto avançava em direção à invocação. A visão diante de mim era difícil de descrever. A figura de 8 metros de altura que envolvia o mercenário Epic movia-se como se fosse a coisa mais leve do mundo, a longa lâmina em suas mãos girava lindamente no ar enquanto a convocação continuava a escapar dos ataques. Um deles finalmente se conectou. Tuque! A lâmina cravou-se profundamente no corpo do portador da peste, que agora tinha mais de 6 metros. Ele perfurou completamente da frente para trás e, sem reservas, a convocação continuou em frente. Suas asas bateram atrás dele enquanto ele ignorava todos os danos e se aproximava da barriga da encarnação onde o mercenário estava escondido. A fumaça verde se agitou quando 2 corpos verdes apareceram de forma não natural, lançando-se em direção à figura da grande encarnação também. Estes foram os 2 mercenários Rank S mortos que caíram de respiração venenosa. Seus braços se agitaram enquanto pareciam os zumbis mais rápidos vivos, alcançando e aderindo à grande figura do mercenário de classificação Epic em um instante. Esta foi a segunda habilidade que a invocação atualizada poderia usar agora, Defiler. Quando observei essa habilidade em ação pela primeira vez, muitas ideias grandiosas surgiram quando vi a invocação controlando os corpos de feras mortas e jogando-as como bombas venenosas. Um sorriso cruel pareceu aparecer no rosto miserável do portador da peste quando alcançou a posição desejada. Os 2 seres mortos controlados através da habilidade começaram a se expandir perigosamente enquanto estavam presos à figura transparente enquanto eles e o corpo do portador da peste explodiam. Estrondo. O impacto sacudiu os 15 metros ao redor enquanto músculos verdes, pus e ossos voavam, derrubando a grande figura de lâmina para trás enquanto gritos soavam. Fim do capítulo. Capítulo 93 Épico II. Havia uma sensação de desolação no ar. Os mercenários Rank S estavam se movendo evitando manchas verdes mortais que estavam espalhadas por todo o campo de batalha.
Um deles ficou perto de uma mancha de pus borbulhante por alguns segundos, apenas para sentir seus membros começarem a perder força ao ser envenenado. Encontre o atacante. Reforce o comandante. Gritos ocasionais podiam ser ouvidos enquanto as figuras se moviam pelo campo de batalha venenoso. Eles tinham o que poderia ser considerado uma grande força, e ainda assim tiveram que escapar do veneno que esta fera liberou com o melhor de suas habilidades apenas para permanecerem vivos. Mais e mais deles caíram enquanto tentavam reforçar o seu comandante, que continuava a ser inundado por ataques constantes e mortais. Um guerreiro experiente de nível S estava se movendo assustadoramente pelo campo nevado enquanto tentava escapar das grossas linhas de chamas e relâmpagos que serpenteavam pelos arredores. Ele podia sentir desespero porque não conseguia se livrar de nenhum deles, mesmo com o menor lapso de concentração fazendo com que ele fosse envenenado pelo ar que estava ficando com um tom de verde. Sua visão começou a escurecer conforme ele se movia e logo caiu. A comandante Epic estava olhando para o céu quando encontrou sua figura jogada para trás pela explosão. Ela podia sentir uma dor lancinante percorrendo seu corpo que continuou envenenada durante todo esse tempo. A recente explosão onde aquela monstruosidade horrenda, bem como os mortos que ela controlava, a atacaram, selou o acordo. Ela queria que essa dor parasse. Alguém do calibre dela nunca havia sido submetido a isso e ela estava sentindo uma raiva extrema. Quem tinha o poder de se esconder de sua vista e atacá-la como um covarde? Ela fechou os olhos que olhavam através da figura transparente da encarnação do Santo da Espada, a habilidade que lhe permitiu chegar onde estava hoje. Ela precisava de mais energia para manter a habilidade ativa e trazê-la à vida. Quanto mais energia ela fornecia, mais sólida se tornava a encarnação. A dor do veneno estava consumindo muita energia dela para mantê-lo sob controle, então ela ficou presa em um impasse. Estrondo. Sua figura pousou no chão enquanto ela se decidia. Ela não queria usá-lo porque não havia como voltar atrás, mas ela não tinha escolha. Uma joia brilhando com uma luz vermelha ameaçadora apareceu em suas mãos. Ela não hesitou ao levá-lo à boca e engoliu imediatamente. Zing-tio! Um som desconfortável se espalhou pelo campo nevado enquanto a luz vermelha permeava seu corpo, e a figura transparente maior que a rodeava também. Ela parecia estar passando por uma transformação quando um chifre começou a aparecer em sua testa. Seu oponente não a deixaria em paz. No meio dessa transformação, a figura horrível que vazava pus venenoso reapareceu e já estava liberando outro de seus bafos vis. Fendas continuaram a se abrir no céu enquanto chamas e relâmpagos caíam, não dando a esta figura poderosa qualquer trégua durante sua transformação. Arg! A interrupção fez com que as energias enlouquecessem, pois a mudança estava apenas pela metade, e a grande figura transparente agora tingida de vermelho tornou-se mais visível. No momento em que a espada em suas mãos atacou a monstruosidade vomitando material venenoso, ela parou de arrotar e correu em direção ao corpo dela, explodindo novamente no momento seguinte. A mercenária estava cheia de ira quando isso ocorreu novamente e a empurrou para trás, o veneno reaplicando-se com ainda mais vigor após a segunda explosão. Sua encarnação estava se levantando novamente quando ela viu a mesma monstruosidade aparecer, e explodir novamente pela segunda vez. Estrondo. Uma terceira vez. Estrondo. Uma quarta vez. Ela estava respirando pesadamente enquanto sentia a encarnação desaparecendo depois de usar toda a sua mana. O medo da pessoa desconhecida que continuava a enviar ataques suicidas com sua besta monstruosa havia ficado gravado bem no fundo. A respiração áspera estava saindo quando ela viu a monstruosidade verde aparecer acima dela novamente, como nova. Haha, hahaha, hahaha. Ela se viu soltando risadas sangrentas enquanto o veneno a permeava com essa visão ridícula. Mesmo engolir aquela joia por seu poder proibido não fez nada sobre esse atacante que nem se preocupou em se mostrar. Ela tomou muitas decisões em sua vida e nunca se arrependeu de nenhuma, mas parecia que desta vez ela estava do lado errado. Ela queria pelo menos ver a pessoa capaz de derrubá-la daquele jeito.
Que tipo de pessoa incrível você é? Por que você está ao lado da princesa de um pequeno reino no norte? Seus pensamentos logo voltaram à situação atual quando ela viu a monstruosa fera verde nos céus. Ela ficou perplexa com a ridícula repetição de explosões que continuavam a desgastar seu corpo, agora com 8 metros de tamanho. A encarnação estava desaparecendo lentamente enquanto a monstruosidade continuava a explodir e reaparecer no instante seguinte. Pelo menos me dê a honra de ver a pessoa que tiraria minha vida. Ela encontrou forças para falar enquanto seu corpo trabalhava para expulsar o veneno e tentar manter a encarnação ao mesmo tempo. O silêncio foi tudo o que ela recebeu quando encontrou a mesma fera aparecendo de um enorme círculo rúnico mais uma vez. Bah, patético. Nem coragem suficiente para se mostrar. A grande encarnação usou esse tempo para saltar a enorme espada que segurava no ar onde a monstruosidade havia aparecido. Swish! A fera curvou a lâmina sem dificuldade, pois apenas cortava o ar, e olhou abaixo para a figura transparente e o mercenário ainda flutuando nela. Uma expressão perversa pôde ser vista quando sua boca grande começou a se transformar. A mercenária de classificação Epic olhou para isso e percebeu que sua jornada terminaria aqui hoje. Um terror inexplicável surgiu quando essa ideia se espalhou por todo o seu ser. Sua visão estava ocupada pela cabeça da fera que tinha suas mandíbulas abertas de forma não natural enquanto arrotava atrocidades venenosas contra ela. Uma luz verde cobriu os olhos deste mercenário. Num momento, esta luz verde se transformou em escuridão. Eu suspirei de alívio enquanto evitava que o poder louco continuasse na minha frente. Ela realmente achou que eu daria a ela tempo para se transformar em uma versão ainda mais poderosa de si mesma antes de agir. A luz escura e ameaçadora que ela engoliu antes de sua transformação fracassada começar deu uma sensação opressiva, mas eu parei qualquer que fosse seu propósito. O poder que ele liberou foi quase o dobro do que senti do mercenário de classificação Epic, e emanava um sentimento maligno. O aparecimento desta luz vermelha deu-me uma certa sensação de apreensão e fez-me formular algumas novas suposições que seriam mortais se fossem verdadeiras. Eu tive que me mover mais rápido. Durante as muitas explosões que ocorreram com o portador da peste realizando seus ataques suicidas assassinos, os mercenários de nível S restantes caíram devido às constantes explosões de venenos e aos ataques direcionados de devastação. Eu seria abençoado com outro conjunto de habilidades de nível S, bem como algo ainda mais maravilhoso do corpo do mercenário Epic que estava borbulhando de pus no momento. Enviei um comando e observei o portador da peste convocado a absorver os vapores e líquidos venenosos ao nosso redor. Mirei nos corpos de mercenários mortos e comecei com o mais poderoso primeiro. O corpo brilhou em uma luz roxa quando me aproximei dele, um grande livro de habilidades, um item e vários núcleos brilhantes aparecendo na minha bolsa de armazenamento logo depois. Fiquei surpreso porque esta foi a primeira vez que um item e um livro de habilidades saíram de um único inimigo. O item era Matador de Reis, uma espada digna de matar os mais altos escalões. Tem o fio da lâmina constantemente afiado e pesa tanto quanto uma pena. Era uma espada dourada brilhante do mesmo tamanho que eu. Era uma espada tão requintada que não pude deixar de agarrá-la e balançá-la algumas vezes. Eu me livrei desse novo sentimento enquanto olhava para o livro de habilidades a seguir. Encarnação do Santo da Espada Corrompida, o corpo e as memórias de um Santo da Espada Genial descem enquanto mana for fornecida. Requer que o lançador equipe uma espada para ser ativado. Quando ativo, mais 300% de dano físico, mais 300% de velocidade, mais 200% de defesa. Mais estilo de espada Dark Slayer. ... Eu olhei para os números mostrados na descrição da habilidade em estado de choque com esse novo tipo de habilidade. Não foi meu tipo habitual de habilidade que aprendi, mas eu queria tanto experimentar. Eu não pude conter minha excitação enquanto observava as partículas do livro de habilidades de classificação Epic desaparecerem em meu corpo. Agora, que surpresas você trará? Fim do capítulo. Capítulo 94 Ambição e um Rei Demônio.
Adelaide, tenho sentido uma rara sensação de paz nos últimos dias. Se eu pudesse colocar em palavras, seria assim. Você tinha uma lâmina constantemente afiada pendurada acima do pescoço e ela poderia cair a qualquer minuto. Esta lâmina era tão afiada e mortal que criava o medo da morte que se aproximava e continuava a encher você de ansiedade e pavor. Você então passa os próximos anos tentando constantemente evitar aquela lâmina, mas ela ainda paira sobre você. Então, um dia, do nada, você encontra uma pessoa que tiraria essa lâmina de suas costas e garantiria que ela nunca mais se aproximasse de você. A lâmina pendurada e esperando para me atingir foi levantada por Sir Osmond. O estresse e a ansiedade que eu sentia todo esse tempo desapareceram. Mesmo agora, não acho que essa pessoa estimada saiba quanta influência tem sobre mim. Eu não conseguia nem começar a contar os feitos incríveis que ele continuou a realizar. Eu esperava que seu poder fosse muito alto para que a habilidade única confirmasse que seria ele quem evitaria a calamidade que se aproximava, mas não sabia até que ponto. Um aventureiro derrotando uma masmorra de nível A sozinho era raro, mas não alucinante. Fazendo a mesma coisa para masmorras de nível S. Esse foi um outro nível. Deixando de lado seu poder de batalha, algo ainda mais mágico foi seu poder que lhe permitiu tornar fértil uma terra árida e causar o crescimento e amadurecimento quase instantâneo das plantas. Isso foi o que consolidou completamente minha confiança nele e o tornou ainda mais especial. Consegui colocar o líder deste ducado completamente sob minha influência com a repentina abundância de alimentos que eu forneci. E agora, eu estava esperando ao lado da carruagem enquanto ele enfrentava uma potência mortal de classificação épica com um sorriso. Esperei pacientemente enquanto tinha total confiança nele e logo vi uma luz dourada voar à distância. Este era um dos segredos que eu guardava, a capacidade de ver sua luz sempre que ele estivesse próximo devido à minha habilidade única. Ele parecia ter uma habilidade ainda mais incrível que lhe permitia ficar completamente escondido para qualquer pessoa próxima a ele, juntamente com a adição do traje velado feito propositalmente. Mas minha habilidade sempre reagia quando ele estava próximo. Sorri com seu esperado retorno bem-sucedido e abri as portas da ampla carruagem, olhando para a longa fila de carroças atrás de nós enquanto dava o sinal para nos prepararmos para sair. O estimado senhor entrou silenciosamente no passeio, comigo entrando por último e fechando a porta, múltiplas barreiras cercando a carruagem logo depois. Ele tinha o mesmo rosto calmo quando reapareceu diante dos meus olhos, com uma pitada de preocupação, pois parecia estar perdido em pensamentos. O significado do evento que acabara de ocorrer parecia insignificante aos seus olhos, mas era algo tremendo. As potências classificadas como Epic eram a dissuasão de uma nação, e ele acabara de derrotar uma. Ele derrubou com sucesso aqueles que nos desejavam mal, e os efeitos seriam grandes. Eu usaria esse evento a meu favor e buscaria uma audiência com o pai assim que voltarmos ao reino. Ele parecia ter se decidido depois de um tempo e falou: "Você me perguntou antes o que eu queria." "Sim, o que exatamente alguém assim queria?" "Eu tinha um pressentimento, mas queria ouvir isso dele primeiro. Se fosse o que eu tinha em mente, eu daria totalmente a você." Ele olhou para mim sério enquanto a luz dourada em seu corpo brilhava ainda mais. "Se eu te dissesse que quero levar esse mundo inteiro na palma das minhas mãos, o que você diria?" Eu podia sentir meu batimento cardíaco aumentando quando ele disse isso. "Foi melhor do que meus sonhos mais loucos." Eu respondi enquanto sentia um sorriso se formar lentamente em meu rosto. Para alguém com o seu poder, seria natural. Ele finalmente decidiu sobre suas ambições. Para ele evitar as calamidades vindouras, ele teve que nos guiar através delas. Meu pai, amante da paz, não seria capaz de fazer isso. Meu intrigante irmão mais velho falharia ainda mais. Minha habilidade única me disse que essa era a pessoa a quem devo seguir para passar pelos próximos tempos. Se não apenas eu, mas todo o mundo que se liga a ele, então naturalmente todo o continente se encontrará com menos ansiedade, tal como eu. Eu confiei muito na minha habilidade.
A minha decisão já estava tomada há muito tempo quando subi na ampla carruagem, e fiz uma reverência para este homem mais uma vez. A voz fria que eu desejava ter mais emoção soou. Meu coração batia forte quando as palavras saíram da minha boca. Saúdo formalmente e mostro respeito ao estimado senhor. Como já disse antes, tudo o que você precisar, eu fornecerei. Para minha prosperidade e de muitos outros que estão sofrendo, seguirei a direção que você nos levar. Em algum lugar nas terras congeladas, um rei demônio estava cercado por figuras seminuas em um complexo que parecia ter sido construído recentemente. Classificado em 56º lugar, ele era o rei demônio Gremory. 2 chifres podiam ser vistos crescendo nas laterais de sua têmpora, com um rosto que parece caber melhor se fosse colocado em uma mulher. Ele não gostava do frio, mas foi ele quem foi designado para o fraco reino do norte. Ele estava atualmente movendo uma das legiões demoníacas em direção a este lugar lentamente, já que o frio e as montanhas que cercavam este reino eram a única coisa que retardava sua destruição. Isso não o impediu de enviar algumas forças à frente para fazer o que os demônios fazem de melhor, semear a discórdia. Claro, alguém mordeu a isca. Eles estavam hesitantes no início, mas logo se mostraram dispostos depois de perceberem o número de forças que os demônios tinham ao seu lado, bem como outros fatores na mistura. Desde então, eles avançaram lentamente, assumindo o controle de alguns condados e ducados. No entanto, algo fora de suas expectativas ocorreu há algumas horas. Uma das poucas Power Jewels que ele adquiriu foi usada, apenas para que seu usuário morresse alguns segundos depois. O protetor que ele enviara para aplacar uma de suas peças havia caído. Isso significava que alguns problemas ocorreram. Para eles serem forçados a usar a joia do poder e ainda assim morrerem, significava que eles haviam encontrado um inimigo poderoso. Ele já esperava o retorno de seus mensageiros após estabelecer uma linha de comunicação, mas o acontecimento o fez começar a levar sua missão a sério. Perder uma Power Jewel, assim como seu usuário, era uma perda muito grande, e ele não gostava de sofrer perdas. Ele convocou seus tenentes enquanto dava a ordem para a legião demoníaca começar a se mover mais uma vez, aumentando sua velocidade em direção ao reino solitário no norte. Fim do capítulo. Capítulo 95. A sensação de uma habilidade épica. Chegamos de volta ao reino congelado depois de meio-dia. A viagem de volta na carruagem foi interessante, para dizer o mínimo, pois a princesa continuou a superar minhas expectativas de quanta confiança ela depositava em mim por causa de sua habilidade única. Ela disse que faria qualquer coisa e eu acreditei nela. Com tal pessoa no cargo, as questões relacionadas ao reino seriam resolvidas com facilidade. A procissão de carruagens e carroças entrou enquanto os cidadãos recebiam de volta sua princesa do gelo com vigor. Conversei com Adelaide sobre os acontecimentos depois disso, e ela estava confiante de que nada remotamente perigoso aconteceria agora que ela voltasse para cá. Até mesmo a pessoa que planejava nas costas ficaria aleijada por um tempo depois de perder uma peça tão grande. Ela iria conhecer o rei depois que eu partisse, uma potência que eu estava interessado em ver em breve. Mas eu estava ansioso para testar minhas novas habilidades em oponentes poderosos, então, depois de escoltar a princesa até o Pico Nevado e ver todos os guardas cercando a mansão, voei e fui até o ninho Skypeak. Era hora de me divertir com aquela fera épica de quem fugi há mais de uma semana. Minha velocidade com voo continuou a aumentar conforme eu aprendia e ativava mais habilidades de suporte, mas eu estava usando-o para sua função de me manter no ar enquanto usava Olhos do Arqueiro Regal e Transferência Instantânea em conjunto para desaparecer e aparecer a alguns quilômetros de distância. Usar o voo em sua velocidade máxima me levaria à mesma distância, mas não tão rápido quanto o movimento instantâneo. Pensei nas outras habilidades de Rank S que recebi dos mercenários mortos hoje cedo enquanto voava em direção ao ninho da besta. Os que eu não me via usando ativamente, mas ainda assim aprendi, foram Escudo Ricochete, Estilo de Luta do Urso e Aposta do Arqueiro.
As mais úteis foram duas habilidades de suporte, Lion's Heart e Speedster, que aumentaram ainda mais minha velocidade e dano. As 4 restantes eram duas habilidades ofensivas e duas padrão que eu gostei. Os ofensivos foram Smoldering Sword Strike e Earthen Spears, com os que eu chamei de padrão sendo aceleração do pensamento. A velocidade do seu processamento de pensamento é aumentada significativamente, e evitação de crises. Alguns segundos extras são dados a você como você sente o perigo que se aproxima. As duas últimas habilidades foram ótimas, especialmente aceleração do pensamento, que pareceu ser uma das melhores habilidades de Rank S que recebi até agora. Eu sabia que não era todo poderoso, pois a pessoa que o tinha anteriormente caiu sob meus ataques, mas ainda assim era um ótimo complemento. Muitas decisões e pensamentos poderiam ser tomados rapidamente em um curto espaço de tempo com esta habilidade, permitindo-me avaliar muitas coisas rapidamente antes de avançar. Logo cheguei perto do imponente ninho Skypeak e olhei para as feras rondando abaixo. O objetivo hoje era aproveitar ao máximo o uso da nova habilidade Epic que ganhei. Com a excitação que não pude conter, pousei na massa de terra flutuante, equipei a espada Epic, Matador de Reis, e lancei Encarnação do Santo da Espada Corrompida. Uma fera poderosa estava dormindo não muito longe da periferia do ninho Skypeak. Desde que sentiu os frequentes assassinatos de seus irmãos há poucos dias, permaneceu na periferia do ninho esperando por aqueles covardes que só ousavam intimidar os mais fracos que eles. Os dias passaram sem intrusão enquanto pensava em voltar para o interior, onde a concentração da essência era muito mais densa. Parecia que não iria embora desapontado quando seus olhos vermelhos se abriram por causa das novas vibrações que podia sentir na terra. Uma expressão de alegria apareceu em seu corpo feroz quando ele subiu para ter mais de 6 metros, seus membros desproporcionais arremessados ao redor dos lados. Avançou para ver se era o mesmo intruso que fugiu da última vez. Ele lentamente avançou para não assustar o covarde novamente, e chegou a uma visão surpreendente de uma figura maior balançando em torno de uma espada vermelha escura em velocidades extremas. A figura tinha mais de 7 metros de altura, um rosto com um chifre vermelho escuro apontando para o céu e um corpo totalmente coberto por uma armadura. Ele soltou ondas de poder enquanto a espada que deveria ser pesada em suas mãos se movia como uma pena, colidindo com os seres ao redor e fazendo-os explodir em uma massa de carne e sangue. A fera épica que assistia a isso ficou irritada quando soltou um uivo e avançou a toda velocidade para enfrentar o intruso. Estrondo. Como se soubesse o que estava por vir, uma espada encontrou suas garras estendidas quando uma voz trovejante saiu do grande espadachim. Haha, você finalmente está aqui de novo. Vamos! A batalha começou rapidamente quando as duas figuras entraram em confronto. Enfraquecido, foi lançado imediatamente quando a fera nevada sentiu seu poder enfraquecer. A fera que se orgulhava da velocidade e das defesas que havia treinado durante todos esses anos encontrava seus ataques sempre acertados com a espada, suas garras sentindo dor e rachaduras após cada confronto. O ser à sua frente parecia estar liberando ataques puramente físicos, com ondas de choque explodindo após cada ponto de contato. A grande figura movia-se graciosamente com a espada, enfrentando cada ataque que a fera lançava com extrema precisão, por isso lançou sua habilidade inata, Iceberg, para encerrar a luta o mais rápido possível. Vum! Uma buzina retumbante que parecia sinalizar uma chegada pôde ser ouvida quando uma enorme massa de terra cheia de uma coleção mortal de elementos de gelo apareceu acima deles. O iceberg tinha mais de 30 metros de comprimento e cobria toda a visão deles enquanto a fera envolvia seu grande corpo em torno do grande espadachim e o segurava no chão. Estrondo. Um tremendo impacto que abalou todo o ninho Skypeak ocorreu quando o iceberg se espatifou no chão. Haha! Uma risada pôde ser ouvida quando a fera sentiu o corpo que segurava escapar um momento antes de seu ataque atingir, deixando-a furiosa. Ele arrancou as lanças irregulares de gelo do iceberg caído e encontrou a figura rindo zombeteiramente acima dele, sã e salva.
A encarnação de 8 metros de comprimento permaneceu suspensa no ar, desafiando as leis da gravidade à medida que o corpo se tornava cada vez mais sólido à medida que a luz vermelha se espalhava pelos céus antes que palavras mortais pudessem ser ouvidas dele. Tudo bem, isso é o suficiente por enquanto. O corpo da fera estava brilhando enquanto se preparava para atacar o intruso, e parecia que seu oponente estava fazendo o mesmo. Um círculo rúnico verde apareceu quando outra presença poderosa saiu dele, e múltiplas rachaduras que liberaram o poder mortal de chamas e relâmpagos se formaram nos céus. Nenhum dos dois recuou quando um novo iceberg apareceu no alto dos céus. A encarnação corrompida olhou para a massa de terra em queda e apontou sua grande lâmina para cima, o corpo ficando envolto em luz vermelha quando o estilo Dark Slayer Sword foi ativado. Enquanto uma luz vermelha escura se espalhava nos céus acima, um verde ameaçador se espalhava por todo o chão enquanto o portador da peste acionava Defiler nos corpos de feras ao redor. Os corpos começaram a subir de forma anormal enquanto adquiriam um tom mortal de verde, todos se transformando em corridas furiosas em direção à fera épica. A enorme encarnação brilhando em uma luz vermelha saltou do chão, deixando para trás uma cratera enquanto girava em uma dança espetacular, girando rapidamente no ar enquanto a figura se chocava contra o iceberg que caía. Estrondo. Pedaços de gelo sólido voaram enquanto o grande iceberg foi claramente cortado ao meio, suas duas porções caindo no chão abaixo, onde uma batalha continuou com uma monstruosidade expelindo respirações venenosas em direção à fera épica. Ele tentou manobrar contra as linhas serpenteantes de chamas e relâmpagos, bem como contra a fera venenosa, e foi lentamente dominado. Ele uivou desafiadoramente enquanto olhava para cima para ver seu ataque cortado em pedaços, e só conseguia ver a figura do grande espadachim correndo em sua direção, a espada na mão já apontando para seu peito. Estrondo. O impacto do grande corpo caindo no chão ressoou, enquanto o uivo de dor de uma fera soava. A espada vermelha perfurou todo o caminho até a parte de trás do peito, indo ainda mais longe para perfurar o chão. A força começou a deixar seu corpo, pois podia sentir o poder mortal da espada devastando todo o seu ser. Não ajudou em nada que a fera venenosa estivesse comandando os corpos de seus irmãos mortos para continuarem explodindo e fazendo com que um veneno mais virulento perfurasse sua armadura de pele endurecida e deixasse seus ataques mortais sobre ela também. Uivo. Ele lutou contra a espada que o pregou no chão e tentou sair, mas não teve sucesso. As lutas gradualmente diminuíram à medida que respirações irregulares saíam. Ele observou a grande figura do espadachim sólido com o chifre subindo da cabeça continuar a puxar os punhos para cima e esmagá-los em seu corpo. A tremenda força dos ataques era um dano puramente físico que causava uma dor lancinante onde quer que aterrissassem. A combinação de uma figura gigante com uma espada, serpentes agitadas de chamas e relâmpagos, bem como uma monstruosidade venenosa, diminuiu lentamente a força vital da fera de classificação épica até que ela não pudesse mais se mover. O silêncio prevaleceu enquanto o corpo de Noah cercado pela encarnação do santo da espada olhava mais para dentro do ninho Skypiea. Múltiplas auras poderosas, nada menos que a fera que ele acabou de derrubar, tornaram-se ativas no centro do ninho e estavam vindo para cá. A grande encarnação podia ser vista sorrindo diabolicamente enquanto alcançava o corpo da fera morta e depois desapareceu no nada. 3 auras tremendamente poderosas chegaram não muito tempo depois, mas a única coisa que os encontrou foi um campo de batalha venenoso com o corpo mutilado de seus irmãos. Fim do capítulo. Capítulo 96 O Rei do Norte. Rei Roark Belmonte. A figura poderosa que levou o reino congelado à prosperidade. Ou tantas pessoas pensaram. Roark estava olhando para as terras abaixo dele enquanto estava no castelo mais alto do pico da coroa do rei. Ele pensou na lembrança de sua querida esposa enquanto seus olhos envelhecidos se moviam de saudade. Analise, você sabe o quanto eu quero estar com você agora. Tantas coisas estão acontecendo e não sei como passar por elas. Onde está sua sabedoria quando mais preciso dela? Um suspiro pôde ser ouvido enquanto o poderoso homem barbudo se espreguiçava.
Ele estava envelhecendo, mas ainda tinha o mesmo poder de classificação lendária. O que mais lhe causava estresse era supervisionar cada departamento para garantir que as coisas continuassem a correr bem no reino. Mas os recursos continuaram a diminuir a cada dia que passava à medida que a guerra avançava. O que o cansava ainda mais eram os soldados que ele tirava de suas famílias, e muitos deles nunca mais puderam ver seus entes queridos. Quando tudo isso para análise, o grande homem parecia perdido enquanto continuava a olhar para baixo. Ele pensou na única pessoa que parecia estar levantando parte do peso e ajudando na estabilização do reino. Foi neste momento que ouviu o som de passos que lhe eram muito familiares. Fala do diabo. O pai sorriu ao se virar e encontrar a filha entrando no terraço. Ele olhou com carinho para aquela garota que nem sempre demonstrava emoção no rosto, mas sabia o quanto ela se importava. Sua viagem foi um sucesso. Relativamente, pai, embora não sem complicações extremas. O rosto de Roark mudou quando ele ouviu isso. Ela estava de volta aqui sã e salva, sem nenhuma comoção causada. O que poderia ter acontecido? Seu rosto ficou nublado quando ele perguntou. O que deu errado? Há muito tempo atrás, havia uma emboscada esperando por mim que consistia em uma potência de classificação épica e uma coleção de classificação S. Aqui está uma pedra de memória que foi capaz de capturar os rostos desses emboscadores. Rosto do rei Roark ficou sombrio quando ele pegou a pedra da memória que poderia gravar e reproduzir uma cena quando uma certa quantidade de mana fosse colocada. Um guarda das sombras que teve a sorte de não ser notado assumiu isso arriscando suas vidas. Você consegue reconhecer as pessoas lá? Sua voz parecia ficar cada vez mais fria enquanto ela falava, beirando a linha do desrespeito que ninguém deveria cruzar com seu pai. Mas King Roark ficou taciturno ao ver a gravação de uma mulher sob o comando de alguém especial. Ele olhou para o rosto inexpressivo de sua filha e ficou feliz por ela estar sã e salva quando perguntou. Como você conseguiu? O que aconteceu com os agressores? Se eu lhe dissesse que um príncipe de armadura brilhante apareceu para salvar a vida da princesa e matar aqueles que desejavam mal a ela, você acreditaria em mim? A troca entre pai e filha estagnou depois disso, com a filha seguindo em frente. Quando eu tinha 11 anos, procurei você e disse que não me sentia confortável com a forma como meu próprio irmão me olhava. Você desconsiderou isso como divagações de uma criança e me disse para ser mais acessível. Adelaide caminhou perto do pai, olhando para os prédios abaixo deles enquanto continuava. Quando eu tinha 15 anos, comecei a contratar ainda mais guardas para me escoltar depois que quase fui sequestrado. Você permitiu isso e me deu mais poder, pois não queria que isso acontecesse novamente. Orquestrei todo esse ato, mas você não acreditou em mim. Seu olhar voltou dos prédios para seu pai, a mesma voz ecoando. Nos anos seguintes, continuei a me proteger e raramente deixei o reino, e aqui estamos hoje. Estou lhe dizendo mais uma vez. Meu próprio irmão mais velho, seu filho, orquestrou tudo isso para colocar as mãos em mim. Eu me pergunto o que você escolherá fazer agora, pai. O silêncio invadiu a área enquanto aqueles que estavam nos escalões máximos do reino congelado ficavam próximos uns dos outros. Uma sensação de raiva e traição podia ser sentida no rosto gelado de Adelaide enquanto ela expunha suas queixas a alguém que deveria ter sido seu maior protetor. King Roark estava olhando para baixo com tristeza, seus olhos não conseguindo encontrar a pessoa ao lado dele. Ele é meu filho. As palavras eram difíceis de começar, mas ele começou mesmo assim. Meu filho primogênito, e pensei que ele mudaria com o tempo. Prometi a ele o reino na esperança de que isso acontecesse. Também fiz o meu melhor para lhe dar tudo o que você queria. Ele lançou um olhar cansado para a filha ao dizer isso. Sob o véu de um reino próspero, a casa que o lidera está fraturada pela estupidez e conflitos desnecessários. Quando foi a última vez que você foi ver seu irmão mais novo? Adelaide se virou depois de ouvir essa pergunta. Ela se lembrou do rosto de alguém que ela esperava que estivesse ao seu lado em algum momento. Ele foi a maior perda que já sofri.
Alguém que pensei que valeria a pena ajudar, e ele também me decepcionou. Um filho horrível, uma filha calculista e outro filho que nunca poderia escolher o que queria ser. Uma decisão difícil parecia ter sido tomada na mente do rei, quando ele ergueu o peito e comandou com uma voz poderosa. Muito bem, convoque uma grande assembleia. O tom era poderoso, que não podia ser questionado. A garota ao seu lado fez uma reverência depois de ouvir isso. Sim, pai. Uma comoção estava ocorrendo nos 4 picos flutuantes quando as pessoas relevantes souberam que uma grande assembleia se reuniria em poucos dias. Os nobres entraram em pânico quando começaram a se preparar no momento em que receberam a notificação, questionando com medo o que havia motivado uma convocação tão abrupta para uma assembleia. Em uma grande mansão no centro de Summit Peak, um príncipe extravagante estava furioso e com o rosto cheio de raiva. Ele fez uma aposta e perdeu terrivelmente. Ele achou que a chance era boa demais para ser desperdiçada, que seu oponente nunca cometeria um erro como esse em primeiro lugar. Mas foi realmente uma armadilha? Ela havia interpretado ele? Haha, hahaha. Risadas tristes surgiram quando sua cabeça foi levantada furiosamente. Com quem exatamente você se prostituiu? Que ajudante poderoso você encontrou para si mesmo, cordeirinho? Ele se perguntou sobre a derrota que havia enfrentado enquanto seu rosto recuperava a calma e ponderou. Um revés era um revés, ele superaria. O que ele fizesse a partir de agora definiria como seus planos continuariam a se desenvolver. Ele podia sentir o medalhão de comunicação que recebeu de alguns seres especiais que já estavam ligando há algum tempo. Ele se moveu pela sala enquanto mudava do humor de reflexão para o de raiva. A área estava cheia de raiva e malícia enquanto o homem andava de um lado para o outro. Ele sentiu como se uma faca estivesse se aproximando de seu pescoço e ele não sabia de onde ela vinha. Ela e todos os outros neste reino não tinham ideia das coisas que ele estava fazendo para mantê-los seguros. Eles não entendiam agora, mas todos ficariam gratos no futuro. Quanto a esta faca pressionando, HMPH, vamos ver o quão esperto você é. Fim do capítulo. Capítulo 97. Uma tempestade se formando. Eu ainda estava saboreando a emoção de me mover em um corpo de 8 metros de altura enquanto flutuava a alguns quilômetros de distância do Sky Peak Nest. As 3 presenças poderosas eram provavelmente algumas das feras poderosas de classificação épica que quase sempre permaneciam no centro do ninho. Disseram-me que uma possível razão para as feras continuarem no ninho era devido à dissuasão do poderoso indivíduo que era o rei do reino congelado. O conhecimento comum atualmente era que somente depois que mais bestas de classificação épica nascessem no ninho ou ocorresse a importante ascensão de uma besta de classificação mais alta, eles se tornariam corajosos o suficiente para liderar suas matilhas para fora do ninho novamente. Mesmo que eu estivesse bastante confiante de sair inteiro, mesmo enfrentando todas as 3 feras, eu ainda me prepararia demais, se pudesse. Eu olhei através do saque de derrubar a fera de pelo branco de tamanho desproporcional. Encontrei núcleos classificados como Epic para começar a absorver, bem como 2 livros de habilidades. Um dos livros de habilidade era o espetacular Iceberg que a fera estava lançando. Manifestou uma massa de gelo congelante e quase sólida com mais de 30 metros. Tal habilidade já era tremendamente poderosa nas mãos da fera, mas para mim quem poderia lançá-la várias vezes? Eu mal podia esperar para usar isso o mais rápido possível enquanto olhava para a próxima habilidade. Foi 0 absoluto, o calor perto de você é dissipado à medida que os elementos de gelo reforçam seu corpo e atacam. Quando ativo, todos os ataques carregam o efeito toque congelante, mais um 0,0% de resistência ao elemento gelo. Eu abri um grande sorriso ao ver os 2 livros de habilidades desaparecerem em partículas de luz. Com ainda mais edições de habilidades épicas, eu queria muito voltar e experimentar as 3 novas feras épicas que surgiram, mas ainda havia muitas incógnitas. Eu descobriria mais sobre quantas feras de alto nível havia em cada ninho antes de me encontrar cercado.
Eu já tinha derrubado um deles, eles não facilitariam tanto para eu continuar derrubando mais. Outro ponto foi que recebi a primeira habilidade épica que poderia ativar a qualquer momento e continuaria a ficar mais forte com o passar do tempo, ou assim pensei. No momento em que ativei Zero Absoluto, os arredores de 5 metros tornaram-se mortalmente frios, com gelo sendo condensado ao redor, visível a olho nu. Logo, uma tempestade de elementos de gelo pôde ser vista girando ao meu redor, já que apenas os efeitos externos dessa habilidade eram tão poderosos. Eu me impedi de voltar correndo para o ninho e voltei para o reino congelado. Eu tive que descobrir os novos desenvolvimentos que ocorreram, bem como me preparar para grandes movimentos em breve. Eu desativei Encarnação do Santo da Espada Corrompida e Zero Absoluto, quando me aproximei do reino, e olhei para os olhares sombrios dos guardas que haviam aumentado enormemente na grande muralha da fortaleza, bem como nas portas fechadas. As coisas pareciam estar avançando quando passei pela muralha da fortaleza e pensei na primeira habilidade épica que recebi. O Corrompido, no nome da habilidade, me fez pensar um pouco enquanto repassava a cena do mercenário engolindo aquela ameaçadora joia vermelha, mas eu resolveria o mistério no devido tempo. Minha figura passou secretamente por muitos edifícios abaixo, passando pelos humanos e homens-fera em movimento enquanto eu ia em direção ao Pico Nevado. Mesmo o Homem-Fera de classificação Epic que montava guarda na entrada do Pico Nevado não foi capaz de vislumbrar minha aura com as muitas habilidades secretas que eu tinha ativas. Não demorou muito até que me deparei com a enorme mansão no centro da massa de terra flutuante e encontrei a princesa dando comandos a alguns guardas das sombras. Eu sorri com o fato de que mesmo com muitas habilidades que faziam com que um indivíduo épico não me notasse, ela ainda era capaz de me ver no momento em que entrei através do uso de sua habilidade única. Isso me fez ansiar por conhecer pessoas que possuíam tais habilidades e elas se posicionaram contra mim. Os guardas das sombras foram rapidamente mandados embora com minha aparição, e tive a chance de ouvir sobre os acontecimentos depois que ela foi se encontrar com o rei. Uma das principais conclusões foi como o rei Roark finalmente parecia estar agindo contra seu filho de baixa qualidade depois de todo esse tempo. Receber provas claras não lhe permitiu mais usar a desculpa do amor paterno, e ele teve que levar em conta todo o resto. A outra lição foi a grande assembleia que seria convocada em breve. A princesa tinha uma ideia do que seria mencionado enquanto falava sobre seu pai idoso e o preço que a guerra estava cobrando dele. Minha mente se encheu de curiosidade ao pensar nesse homem que estava a uma posição acima de tudo que conhecia até agora. Lendário. Essa foi a posição que muitas das principais potências tiveram neste grande continente. O tipo de força que eles possuíam me deixou extremamente esperançoso e animado para alcançá-lo sozinho. O único problema que se apresentou foram os reis demônios que estavam correndo soltos pelo continente do mundo das feras atualmente. Seus poderes eram provavelmente lendários, ou até pior, juntamente com sua força sendo aumentada por suas habilidades únicas e às vezes finais para aqueles de classificação mais alta. Eu estava ansioso para possivelmente combinar a força deles com meu acúmulo contínuo de muitas habilidades que funcionaram bem para me permitir derrotar pessoas do próximo nível até agora. Seria o mesmo quando eles estivessem no próximo nível e também possuíssem categorias poderosas de habilidades e magia. Isso nos levou a outra conclusão de hoje, uma legião demoníaca que estava lentamente avançando em direção ao reino e agora avançava com força total. Foi por isso que o medo estava no ar, com os batalhões do reino sendo colocados em prontidão, logo programados para serem enviados para posições defensivas através das montanhas frias para conter o avanço dos demônios. Eu tive que continuar a avançar mais rápido com essas novas informações e acumular tantas habilidades épicas quanto pudesse antes do confronto. Pensei em como poderia não ser a figura mais poderosa assumindo o papel nesta luta, já que o próprio rei estaria se movendo, mas só o tempo diria. Minha bênção de energia quase infinita para trabalhar fez com que eu pudesse pular posições, mas eu não sabia quão grandes eram as lacunas enquanto continuava a subir cada vez mais.
Então, enquanto as pessoas se preparam para a guerra convocando assembleias e tropas, eu me prepararia obtendo mais saques de feras épicas. As conversas e discussões sobre as possíveis maneiras pelas quais tudo poderia acontecer continuaram enquanto eu me via assando alguns tipos de carne para saborear ao mesmo tempo. O dia terminou assim, bastante divertido e agitado. As habilidades combinadas hoje foram: luz do guardião mais luz de cura tio a mais bênção do paladino. Purga infernal mais arco relâmpago tio a mais perseguição do relâmpago infernal. Noa Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 375. Foco, força, 388. Habilidade, S, F, I, D, C, B, A. Voo 100, transferência instantânea 100, expansão de área 22, resistência à dor 100, gravador 100, compreensão de LINGUAGEM 100, rugido do leão 23, barreira de água 100, perfurar 100, velocidade do executor 100, sentir fonte de calor 100, comunicação silenciosa 55, olhos do arqueiro regal 66, cookie 33. A mais, zona ártica 100, relegadores lança 23, regeneração imutável 100, cobertura abstrusa 23, barreira de ilusão 23, bênção do paladino 1, perseguição do relâmpago infernal 1. S. Proteção dos feridos 100, flash 18, aura de beligerância 31, enfraquecido 22, flecha fênix 1, golpe de escudo 1, ofuscação 45, runa de defesa 11, escamas de dragão 11, fazendeiro iniciante 8, escudo ricochete 1, estilo de luta do urso 1, aposta do ARQUEIRO 1, coração de leão 8, velocista 8, golpe de espada fumegante, lanças terrestres 1, aceleração do pensamento 8, evitação de crises 8. S+, retorno do santo 69, devastação 51, portador da peste 65. Épico, encarnação do santo da espada corrompida 8, iceberg 1, absoluto 03. Equipamento, 3 vezes anel B de armazenamento, anel A de armazenamento, bolsa de armazenamento S, traje velado S, S Lydian armadura, botas S Viridian, Epic Kingslayer. Fim do capítulo. Capítulo 98. Uma linha de comunicação. A calma voltou ao rosto de Enéas quando ele se sentou em um sofá luxuoso e tirou a medalha que piscava o tempo todo. Ele teve tempo suficiente para pensar e se preparar antes de ter essa conversa tão perigosa. Mana fluiu para a medalha e ela brilhou brevemente, uma voz forte saindo pouco depois. O que aconteceu? Ao ouvir essa voz, os olhos de Enéas se transformaram em fendas finas enquanto as próximas palavras saíam dele com calma. Subestimei alguém sobre quem pensei ter informações completas. Nenhum dos planos que discutimos anteriormente foi interrompido. Aspas. Sua subestimação foi a causa da morte de uma potência de classificação Epic. Uma leve raiva podia ser sentida na voz, causando uma reação semelhante no ouvinte de Enéas. É minha culpa que você me enviou uma potência tão fraca. Você se gabou de que, desde que ela não fosse cercada por vários indivíduos épicos, ela seria um pilar em que eu poderia confiar. TSK. Ela era uma mercenária poderosa e até usou um tesouro que eu forneci a ela antes de morrer. Ela deveria estar no seu estado mais poderoso quando caiu, então preciso saber qual inimigo você fez e que tem tantos indivíduos que provavelmente sitiaram ela tire a vida dela. Ao ouvir essas palavras, Enéas parou quando uma luz perigosa brilhou em seus olhos. O inimigo não é alguém com quem você precisa se preocupar. Você apenas tem que cumprir sua parte do acordo. Eu não quero nenhuma morte para as pessoas comuns deste reino, e meu pai, assim como meus irmãos serão deixado intocado. Sim, ele havia feito um acordo com o diabo para a preservação de sua casa. Meses atrás, ele recebeu uma pedra de memória que mostrava coisas aterrorizantes. Múltiplas legiões demoníacas sob o comando de poderosos reis demônios que possuíam magia poderosa e desconhecida. Os reinos das bestas míticas foram os que receberam o peso da atenção desses reis demônios, pois possuíam muitas potências.
Mas e o pequeno reino do norte? O porto seguro que abrigava humanos sem perseguição tinha apenas um único indivíduo lendário na liderança. Como eles poderiam enfrentar uma força que derrubou o reino dracônico mais forte no espaço de alguns meses? Sob uma força tão imensa, não seria melhor engolir o orgulho e apenas enxugar o queixo? Seu pai sabia que eles cairiam com o passar do tempo, mas não fez nada. Ele travou uma guerra perdida, com soldados continuando a morrer com o passar do tempo. Ele era um homem leal que considerava a honra e a honestidade, e todos morreriam por causa disso. Honra. Será que tal coisa lhes daria a força repentina para resistir a um rei demônio furioso ou aos muitos horrores que virão antes dele? Era por isso que ele odiava e amava seu pai. Ele era um homem poderoso que criou um lugar lindo para todas as pessoas viverem, mas era um homem bom. Bons homens nunca vencem. Não são os homens bons que conquistam reinos e constroem legados. São pessoas impiedosas que travam a guerra e matam milhões antes de gravarem o seu nome para as dinastias que virão. Com eles no comando, a história é deles para escrever. Os genocídios que causaram para obter as terras e seus recursos. Apagado e esquecido. Os nativos que eles conquistaram para escravizá-los e trabalhar sob eles por centenas de anos. Apenas pessoas atrasadas que precisavam ser conduzidas para uma direção próspera. Foi assim que a história sempre foi. A história foi escrita pelos vencedores, e não importava o quão cruéis eles fossem, desde que obtivessem a vitória e fizessem do mundo o que queriam. Foi por isso que ele apertou a mão do diabo, para preservar a vida de sua família e de muitas pessoas que enfrentariam a morte nas mãos desses demônios. Ele não seria um dos bandos de homens bons que morrem valentemente defendendo algumas crenças estúpidas. Ele não assistiria enquanto o reino que seu pai criou nas últimas décadas pegasse fogo. Mesmo que algumas pessoas tenham morrido para atingir seus objetivos, a história não se lembrará disso. Durante tudo isso, se ele também conseguir colocar as mãos em alguém que ele quis todo esse tempo, bem, isso foi um pensamento para mais tarde. A voz do severo rei demônio soou mais uma vez. Os termos que concordamos certamente serão respeitados. Você só precisa ter certeza de continuar administrando o veneno para que baixas inesperadas não ocorram. À menção disso, uma expressão difícil apareceu no rosto do príncipe herdeiro. Sentimentos de vergonha e tristeza podiam ser vistos em seu rosto enquanto ele pensava em suas ações. Ele estava enfraquecendo seu próprio pai. Isso foi algo que ele achou difícil de fazer no começo, mas à medida que continuava a ouvir sobre as contínuas vitórias do demônio enquanto derrubavam mais defesas dos reinos bestiais, ele afirmou suas crenças. Vou pedir desculpas a você mais tarde, mas pelo menos nós dois viveremos para ver mais algumas décadas depois disso. Ele lutou contra os sentimentos de vergonha e fraqueza enquanto respondia ao rei demônio que esperava com uma voz forte. Vou manter minha parte no acordo, ponto final. Quando suas forças chegarão, alguns segundos de silêncio se passaram antes que a resposta chegasse, uma semana no máximo, alguns dias no mínimo. O príncipe herdeiro acenou com a cabeça ao confirmar isso, levantando-se de seu assento e preparando-se para a próxima assembleia enquanto cortava a medalha de comunicação. O rei demônio Gremory tinha um sorriso malicioso no rosto quando terminou de conversar com um príncipe lamentável. Ele criou uma peça mostrando a um príncipe deste reino o poder mortal que estava vindo para eles, e fazendo-os enfraquecer suas próprias forças com a promessa de que não seriam todos mortos ou escravizados, deixando-o governar no final. A pedra da memória que o príncipe recebeu foi adulterada há muito tempo por um poderoso rei demônio que era um mestre em ilusões e emoções. Enquanto o príncipe pensava que estava apenas assistindo às cenas das poderosas legiões demoníacas, suas defesas mentais foram derrubadas quando ele se tornou completamente suscetível às comunicações depois disso. Um mísero príncipe classificado como S, quão difícil foi colocá-lo sob sua influência. Tudo o que ele fez depois foi colocar um guarda para vigiá-lo, mas esse guarda caiu inesperadamente. Ainda havia uma pergunta que muitas pessoas teriam feito a esse rei demônio que passou por todos esses problemas quando tinha o poder de derrubar facilmente o alvo.
Alguma dessas coisas foi necessária? A resposta foi: não. Gremory pensou alegremente nos rostos que veria no final desta peça. O príncipe invadido só podia acreditar em uma promessa, pois eles enfrentariam a destruição de qualquer maneira, e as vidas de seu povo dependiam disso. Gremory mal podia esperar para ver a cara deles no final de tudo isso. Ele imaginou o rosto do rei. Ele ficaria triste e deprimido com a traição de seu filho depois que o veneno em seu corpo fosse ativado e ele percebesse que seu poder estava diminuindo. O príncipe ficaria desesperado ao descobrir que todas as promessas feitas foram quebradas. Melhor ainda, que expressão ele teria ao ver sua família humilhada? O rei demônio teve que se acalmar porque estava ficando muito aquecido pensando na conclusão de sua peça. A única coisa que ele precisava ter em mente era a possível perturbação por parte de um inimigo que o príncipe preferiu não mencionar. Depois disso, ele poderia simplesmente sentar e assistir ao drama que ele criou. Não, ele não precisava fazer nada disso. Não, isso não afetaria o resultado final. No entanto, ele fez isso de qualquer maneira. Por quê? Porque foi divertido. Fim do capítulo. Capítulo 99. Uma tremenda oportunidade e... Lembrei-me da grande assembleia que aconteceria hoje mais tarde, enquanto fazia planos para voltar ao ninho Skypiea. A informação completa que recebi me permite saber que a última vez que uma fera lendária surgiu no ninho e liderou uma insurreição foi há décadas, quando o reino estava em seus primórdios. Foi necessária a força do poderoso rei junto com a ajuda dos comandantes do batalhão Epic para reprimir a insurreição da besta e matar o mais poderoso, empurrando as bestas de volta para sua massa de terra flutuante. As únicas feras atualmente propagando as masmorras eram de classificação épica, e seus números provavelmente não eram tão altos. Os outros dois ninhos localizados mais longe do reino ficavam entre montanhas congeladas que tinham um nível semelhante de feras, mas eram menos preocupantes por causa de suas localizações. Verificações ocasionais ainda eram feitas para garantir que nenhuma fera poderosa estivesse surgindo e consolidando forças. Como eu já havia derrubado uma das feras poderosas deste ninho próximo, seria mais fácil derrubar mais delas, então este continuaria a ser meu alvo. Eu obteria tantas habilidades épicas quanto pudesse antes que o inferno começasse. Quanto à assembleia que eu provavelmente estaria perdendo, eu poderia aproveitar melhor meu tempo ficando mais forte do que ouvindo. De qualquer maneira, saberei tudo sobre o que foi discutido quando voltar. Acumular mais força antes do início da batalha foi crucial. Agora, meu foco total estava em como utilizar as habilidades de classificação Epic que eu tinha para caçar com eficiência e segurança as feras que pude sentir ontem. Eu já havia absorvido os núcleos épicos que a fera derrubou, dando-me um aumento significativo em meus atributos. As habilidades que mais gostei atualmente foram Encarnação do Santo da Espada Corrompida e Zero Absoluto. Isso acontecia simplesmente porque a combinação deles era matadora. Meu corpo recebeu um grande fortalecimento e ficou extremamente grande depois de invocar a encarnação, e eu não conseguia nem começar a explicar a emoção de me movimentar nele. Quanto ao motivo da habilidade ter a etiqueta corrompida na frente dela, isso provavelmente foi devido à poderosa joia que o mercenário absorveu antes de estar prestes a se transformar. Eu não hesitei em usar a habilidade quando vi a luz vermelha e o longo chifre apontando para fora da cabeça, já que força era força, não importando de que forma ela viesse. Agora, com a adição de Zero Absoluto, uma camada penetrante de elementos de gelo dançava na superfície do grande corpo, com ainda mais deles reunidos na borda da longa lâmina estendida. Iceberg era outra habilidade assassina com uma quantidade enorme de dano e funcionaria melhor para eliminar grandes multidões de inimigos. Pensando nisso, me aproximei do Skypiea Nest com total concentração. A morte de uma única fera épica deveria ter colocado todos os outros na ilha no limite. Com certeza, evitar crise me mostrou que havia várias figuras poderosas esperando para atacar não muito longe do ninho. Bem, a ameaça não parecia ser muito alta, apenas exigiria uma quantidade significativa de trabalho.
Pude sentir um sorriso se formando em meu rosto com esse pensamento: esse pouquinho de trabalho não foi nada para adquirir mais habilidades épicas. Antes mesmo de pousar no ninho flutuante, o venenoso portador da peste foi convocado, e, encarnação do santo da espada corrompida, foi lançada quando meu corpo começou a ser envolvido por toda parte. Eu podia sentir o tremendo impulso de poder chegando à medida que a encarnação se formava totalmente, fazendo-me desfrutar dessa sensação um pouco demais. Zero absoluto foi lançado em seguida quando o ar ao meu redor começou a formar cristais frios e meu corpo ganhou uma camada branca em cima da vermelha. Colunas hexagonais de cristais brancos gelados se espalharam ao meu redor, serpenteando até a espada estendida também. Uma tempestade de elementos de gelo se formou ao meu redor enquanto a habilidade se formava completamente. Minha figura era impressionante enquanto flutuava grandiosamente no ar. Eu estava totalmente preparado e comecei a luta enviando minha convocação. No instante em que pousou no ninho e atraiu a atenção de algumas feras, as auras perigosas que eu vinha sentindo durante todo esse tempo se moveram. Os 3 bosses que apareceram variaram em forma. Aquele que estava na frente era um pinguim imperador, de 6 metros de altura. Tinha penas pretas elegantes na cabeça e nas costas, com uma barriga branco-amarelada que brilhava na luz. Uma expressão feroz estava em seu rosto enquanto olhava para o portador da peste e depois para minha figura escondida nos céus. À direita do pinguim imperador, havia um grande lobo branco exatamente do mesmo tamanho. Parecia um lobo ártico, com seus olhos amarelos perigosamente brilhantes e dentes afiados à mostra. À esquerda desses 2 havia algo ainda maior que eles, uma fera de quase 10 metros de altura que parecia muito semelhante a uma morsa. Tinha presas poderosas apontando para baixo da boca e um rosto extremamente feio que me olhava com raiva. Entre todos esses 3, a gorda morsa parecia estar deixando escapar as vibrações mais perigosas. Senti a espada épica estendida em minhas mãos enquanto respirava ar frio e denso, e minha figura se desfocou em direção à fera. Tentei manter minha excitação sob controle enquanto me via lutando contra seres tão poderosos quanto esses em pé de igualdade. Não esqueci de onde vim e como estava fraco há apenas algumas semanas. Do apartamento em ruínas em Outer Bank X à rápida ascensão do Rank F e acima. Houve muitas mudanças e progressos, e todos eles me trouxeram aqui hoje. Em um mundo completamente diferente onde estavam presentes seres de todos os poderes, e eu estava me aproximando desses mesmos níveis. Minhas lembranças pararam quando a lâmina em minhas mãos atingiu a pele grossa da morsa escura. Tuque! Como se encontrasse uma camada de gordura, a espada afundou um pouco. O efeito toque congelante de zero absoluto foi ativado e fez com que uma flor de gelo florescesse no local atingido, mas seu dano foi reduzido com o corpo resistente de a fera que tinha o frio como lar. A morsa retaliou com um movimento rápido de suas nadadeiras sem pelos, que condensaram lanças frias ao atingir meu grande corpo. Mesmo com o flash ainda ativado e meu grande corpo manobrando no ar, a velocidade era rápida demais para escapar. Estrondo. O impacto me mandou para o lado, onde o grande lobo branco estava esperando com as mandíbulas bem abertas. Uma energia terrível estava sendo coletada em sua boca quando um raio azul disparou em minha direção. Transferência instantânea foi rapidamente ativada quando eu desapareci e apareci no ar, olhando para as 3 feras abaixo. O pinguim imperador que deveria ter sido mantido ocupado com o portador da peste formou uma luz cinza nebulosa em suas nadadeiras e as bateu no corpo da minha invocação, e observei com uma expressão de surpresa quando o portador da peste desapareceu de vista, a conexão que eu tive com isso me informando que agora estava a alguns quilômetros do ninho. Retorno do santo, já estava curando o dano que minha grande figura recebeu da morsa e o raio azul de energia destrutiva que mal me atingiu enquanto eu lançava, convocar portador da peste, para chamar de volta a invocação, quando o pinguim imperador no chão gritou com uma expressão severa, e desapareceu da minha vista. Um alarme soou quando senti o flash ser ativado automaticamente para mover meu corpo para fora de perigo quando o grande pinguim apareceu no ar.
Uma luz cinza nebulosa já cobria toda a sua nadadeira, pois meu corpo não conseguia evitá-la a tempo. A luz mal me atingiu, mas foi mais que suficiente quando senti meu corpo desaparecer, e não foi por causa da transferência instantânea, dessa vez. Quando reapareci novamente, me encontrei em um ambiente extremamente grande e escuro, com quase nenhuma luz. Antigas estruturas congeladas e quebradas estavam ao meu redor, mas não foi esse o ponto que me causou a maior surpresa. A maior surpresa foi neste grande ambiente para o qual fui transferido com aquele ataque do Pinguim Imperador. Eu não estava sozinho. Múltiplas auras que não eram de forma alguma menos poderosas do que aquelas com as quais eu estava lutando, aprimoradas na minha posição. Fim do capítulo. Capítulo sem uma tremenda oportunidade e... Minha mente se movia rapidamente enquanto eu contava as auras que podia sentir nos arredores. Meus olhos mudaram com os olhos do arqueiro real, ativos enquanto eu tentava examinar cada canto e recanto dos locais perigosos. Mais de 12 auras poderosas estavam na grande clareira, seus corpos emitindo níveis estúpidos de poder quando começaram a circular ao meu redor. Acalmei minha respiração diante dessa situação inesperada e possivelmente perigosa enquanto minha grande encarnação segurava a longa lâmina com mais força, minhas habilidades prontas para se mover ao menor movimento. Transferência instantânea poderia ser usada para me mover para outro local que eu pudesse ver, mas toda a área estava fechada, sem saídas à vista. Havia folhagem densa e superfícies congeladas ao redor, enquanto eu podia distinguir os tamanhos variados de feras me circulando. Seus olhos ameaçadores se concentraram quando senti movimento mais uma vez, desta vez observei as feras com as quais eu estava lutando aparecendo uma após a outra. A extremamente gorda, Morsa, se materializou primeiro, com o Lobo Ártico, depois e, finalmente, o Pinguim Imperador, que tinha a habilidade que permitiu que tudo isso acontecesse. O ar palpitava com a essência turbulenta enquanto eu me preparava para lutar pela minha vida e encontrar uma chance de escapar desse cerco. O pinguim olhou para mim com a cabeça erguida com desdém quando uma voz clara soou de repente nos arredores. Você é uma peculiaridade. Meus olhos procuraram ver de onde vinha a voz enquanto meus pensamentos se moviam rapidamente, mas não consegui encontrar a origem da voz. Quando você apareceu pela primeira vez nesta terra, você estava muito fraco e cercado por outros como você. No entanto, toda vez que você retornou depois disso, você ficou significativamente mais forte, forte o suficiente para até mesmo derrotar um dos contendores aqui, você. A voz era sonora e forte, parecendo feminina. Eu não respondi e apenas continuei mantendo meu foco nas muitas feras ao redor. Se eu visse o menor sinal, convocaria o portador da peste e transformaria toda esta área em uma terra de veneno e tentaria escapar por enquanto. Eu não sabia quais outras habilidades poderosas essas feras tinham em seu arsenal, a habilidade que me teletransportou até aqui me deixou extremamente cauteloso. A voz soou mais uma vez. Oh, bem, isso realmente não importa. Derrubar um dos contendores com seu próprio poder o qualifica para o julgamento que está ocorrendo atualmente. Com essas palavras, minha tensão se acalmou um pouco enquanto eu me perguntava exatamente no que havia me metido. Eu provavelmente perguntei, um teste de quê? As feras ao meu redor reinaram em suas auras selvagens quando uma voz desdenhosa veio do Pinguim Imperador, desta vez. Vocês, humanos, não conhecem os segredos e complexidades dos locais especiais do mundo das bestas. Essas terras espirituais que vocês chamam de ninhos e rotineiramente vêm para intimidar os mais fracos do que vocês, são campos de teste destinados a dar à luz às feras mais resistentes. O que? Minha mente absorveu essa informação totalmente nova enquanto eu continuava a ouvir. Finalmente consegui encontrar a origem da primeira voz quando ela soou mais uma vez, desta vez de uma figura vermelha transparente se materializando no ar. Sim, esta é uma das terras espirituais de onde aparecem as feras mais poderosas. Eu passei pela árdua tarefa de atualizar esta terra espiritual de nível 1 para o nível 2 usando um pouco de tesouros para a possibilidade de criar outra potência nesta era, de guerra com os demônios.
A figura transparente tinha uma cor vermelha ardente com as curvas mais exageradas, assumindo a aparência de um humano. Ela não parecia emitir nenhuma aura de poder, mas exalava a sensação de extremo perigo. Continuei ouvindo enquanto a observava se aproximar, sua figura se tornando extremamente clara a cada segundo que passava. Não encontrei nenhum sucesso até agora, com indivíduos talentosos não surgindo nas últimas décadas, e isso não mudou mesmo com a chegada dos demônios. Mesmo assim, você, querido humano, você é uma promessa. A figura vermelha flutuava na minha frente com um ar de elegância, e eu mal conseguia distinguir seus traços faciais requintados que pareciam gritar nobreza. Suas palavras seguintes tornaram-se cada vez mais severas e frias à medida que, evitação de crises, me enviava os sinais mais altos pela primeira vez. Especialmente vendo essa sua habilidade que parece originar-se de uma fonte semelhante à magia do abismo dos demônios. Vou precisar que você explique muito claramente como você conseguiu isso, ou os próximos minutos serão os últimos. E se você disser qualquer palavra que não seja a verdade, eu saberei imediatamente. Meu corpo que estava envolto na grande figura do santo da espada corrompido podia sentir o olhar penetrante que passou pela cobertura externa e pousou em mim. A etiqueta corrompida dessa habilidade, que provavelmente se devia à joia que aquela mulher ingeriu, iria realmente me causar problemas agora. Eu me acalmei e pensei cuidadosamente nas coisas. As palavras saíram da minha boca lentamente enquanto a aceleração do pensamento trabalhava a toda velocidade para colocar tudo em conta. Eu ganhei essa habilidade depois de derrotar e ingerir a essência de um mercenário que pretendia prejudicar a princesa do reino congelado que eu estava escoltando. A única coisa que pude notar que poderia ter alguma relação com demônios foi uma joia que o mercenário ingerido durante a luta. Eu mesmo não tenho vínculos com demônios e estou trabalhando contra eles. Um silêncio misterioso permeou depois que minhas palavras soaram, tanto as feras quanto a figura da mulher vermelha não disseram nada. No momento seguinte, porém, fiquei surpreso ao ouvir a voz severa falar com um toque de excitação. Haha, não há mentiras em suas palavras. Uau! Um humano foi realmente abençoado com uma habilidade única da classe Devorar. Rumbling começou a ocorrer ao nosso redor quando a mulher vermelha transparente levantou as mãos. Observei com muita atenção enquanto repetia as palavras que ela dizia e as envolvia com a cabeça. Atrás de nós, uma área de alguns quilômetros foi iluminada enquanto o solo irregular e congelado se tornava visível. Uma força poderosa comprimia a terra à medida que as rochas irregulares se nivelavam e os quilômetros ao nosso redor se transformavam em superfícies planas. A voz clara que agora estava tingida de excitação soou mais uma vez. Tenho um reino no qual me concentrar, então faremos isso rápido. Uma oportunidade está diante de você. Nesta terra espiritual, você pode passar pela prova de supremacia. Se você for talentoso o suficiente, recompensas que você nem imagina serão seu. Tentei manter minha respiração sob controle enquanto passava por essa provação e parecia que minha vida não estava sob ameaça por enquanto. Meus pensamentos se moveram rapidamente quando perguntei: este teste que normalmente é destinado a feras, que recompensas você pode ganhar com isso? Oh, bem, para começar, esta terra espiritual de nível 2 garantirá ao campeão do julgamento de supremacia um avanço seguro para o posto lendário. Reticências. Fim do capítulo. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Voltaire.